Graça e paz. No Evangelho de João, no capítulo 9, do verso 1 ao 5, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Excluído pela religião, salvo por Cristo. A pergunta dos discípulos para o Senhor Jesus sobre quem pecou ou quem foi o culpado para que aquele homem tivesse nascido cego se tratava daquilo que eles aprenderam com a religião ou com os religiosos. E diante de Cristo eles tinham a oportunidade de realmente entender o motivo do obstáculo ou da enfermidade, naquele caso da deficiência a qual carregava durante toda uma vida. A religião ilude, amedronta e acusa. É importante entender que religião é diferente de igreja. A religião é diferente da igreja do Senhor Jesus. Se você faz parte de uma organização que te ilude com proposta de salvação, em troca de ritos, em troca de crendices, em troca de dogmas, dos quais, se você não cumprir, estará condenado, e o fato de viver dias difíceis, momentos de dificuldades e enfermidades, lhe apontam pecados, fazem juízo de si, dizendo que está pagando por eles, ao invés de lhe ajudarem com palavras de esperança, com oração, saiba que isso não provém do Senhor. Saiba que isto é um sistema religioso e não a igreja do Senhor Jesus. Jesus explica que aquele homem nasceu assim não por causa do pecado ou qualquer tipo de maldição hereditária que passa de pai para filho. Infelizmente, qualquer ser humano está sujeito. Porém, este teve um encontro com Cristo e isto serviu para Deus manifestar a sua obra através do Senhor Jesus. Aquele homem era excluído da religião por entenderem que ele pagava algum pecado, excluído da sociedade por não ver nele alguma utilidade, por isso mendigava. Quando nós temos um encontro com Cristo, o Senhor resolve o problema daquilo que pensávamos que era pecado e resolve aquilo que realmente era pecado, porque Ele nos perdoa e Ele nos inclui na sociedade qual Ele faz parte, a sua igreja, dando-nos visão e uma nova direção para as nossas vidas. Não se preocupe com religião. Não se preocupe com o que os religiosos vão pensar de si, pois a religião vai continuar sendo religião. Pois mesmo Jesus tendo transformado a vida daquele homem, e aquele homem testemunhado diante dos religiosos o que o Senhor fez, e mesmo aqueles religiosos reconhecendo que aquele homem era que realmente estava cego e estava ali curado, usaram outro argumento para dizer que aquela ação não provinha de Deus por ter sido ocorrida no sábado. Aquele homem disse aos religiosos: de uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E com isso ele foi expulso da religião, porém integrado à igreja do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 9, do verso 35 ao 41, diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu
nele creia? E disse-lhe Jesus: Tu já o tens vistos, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus ou dos religiosos que estavam com ele ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fossem cegos, não teriam pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Mais do que ter uma visão carnal, é ter uma visão espiritual e crer no Senhor Jesus e ter a vida integrada na igreja dele. Pense nisso. Deus te abençoe.